Recebendo mais uma vez Ieda Benedetti, nossa psicóloga convidada. Obrigada, Ieda. Obrigada, eu que agradeço por estar aqui. Boa tarde, pessoal de casa. Vamos tentar traçar o perfil? O Wellington Menezes de Oliveira, na última quinta-feira, entrou na escola onde estudou, assassinou 12 crianças. Qual é o perfil desse indivíduo, desse cara, desse ser humano? Se é que a gente pode falar que é um ser humano? Psicopata, louco, esquizofrênico? Bom, primeiramente, é importante sabermos que estamos nos baseando nas informações colhidas, nos boletins, nas informações que a mídia tem veiculado. Então, com base nas informações que já foram veiculadas na mídia, podemos concluir o seguinte: não se trata de um psicopata, mas de uma personalidade bastante complexa, e tudo que aconteceu lá é cena de uma tragédia anunciada. Veja bem, até onde pode se apurar sobre a personalidade dele. Ao contrário do que se veiculou em alguns outros canais, não acredito que esse menino seja um psicopata, porque o psicopata mata, não sente culpa e o faz por prazer. Eu acho que ele fez por dor, eu acho que ele fez... Por vingança, Ieda? Eu acho que ele fez por perturbação. Porque ele sofria de bullying? Eu acho que esse é o ponto nevrálgico da questão. Eu acho que o tal do bullying é o estopim, é o ponto de gatilho dessa história toda. Não porque ele sofrera bullying efetivamente, porque não se fala noutra coisa, todo mundo sofreu de bullying. Você entrevista pessoas que tenham mais de 20 anos, 30 anos, fala, lá na escola eu sofri disso, sempre me aconteceu esse tipo de coisa de alguma forma ou de outra. Por que este menino pegou 2 armas, saiu atirando da forma cruel com que está sendo descrita e atirou predominantemente nas meninas? Porque esse tema bullying passou a ser trabalhado, ele entrou na mídia de uma forma muito abrupta, muito rápida, muito contundente, de uma forma a tomar conta dos meios de comunicação como sendo o tema do momento. E aí, eu acho que começou a acontecer a vitimização de todo mundo que tinha um potencial para se sentir vítima, né? Porque problemas na escola, efetivamente, todo mundo já teve. Pelo menos um de alguma forma já sofreu. Teve, tá? Então, algumas pessoas fazem disso uma forma de se superar e outras pessoas que têm uma perturbação mental maior podem utilizar-se de todo o fomento que estava sendo utilizado sobre esse tema, né, para se vitimizar e achar então que o momento era de se vingar. Então ele se sentiu vítima e, portanto, cabendo uma ação de vingança. Toda a personalidade, Ieda, a gente tem que deixar claro que, como a Ieda colocou, a gente está fazendo uma análise do que a gente está vendo na mídia. Do que nós estamos colhendo na mídia. Nós não fomos em loco, ninguém aqui conheceu o moço, né? Nem a família, nem ninguém. Enfim, pelo que eu ouvi, pelo que eu li, era uma pessoa tímida, uma pessoa que escrevia razoavelmente bem. A gente vê pelos trechos que a gente teve conhecimento da carta na qual ele deixou. Ele era inteligente, ele tinha um vocabulário mas legal. Já trazia lá traços de persecutoriedade. Persecutoriedade é uma sensação de estar sendo perseguido e uma sensação de ser vítima de alguma coisa. Fazia uso da internet com muita frequência. Um uso contumaz e fantasioso, né? Porque ele dizia que ele tinha mentores, tal. Vamos descobrir agora, a Polícia Federal já está no caso, vai descobrir se efetivamente ele tinha esses mentores, mas ele lia o Alcorão, que também é coisa dos meios de comunicação de massa. De repente, né, ninguém ouvia falar no Alcorão, ninguém ouvia falar no Talmud, só se ouvia falar na Bíblia. De repente, outros oráculos começam a tomar conta, e um oráculo que entra no meio ocidental por meio da grande tragédia do World Trade Center, né? Então, é uma comunidade, uma população, um país, uma cultura que entra na mídia a partir de uma violência, de um ato terrorista, tá? E aí isso atrai que tipo de personalidade para a sua esfera de influência, né? Atrai as pessoas que já pertencem a essa cultura, efetivamente. Não estou falando mal deles, nem dizendo que todo mundo que lê o Alcorão, ou os judeus, são piores que os outros. Eu estou dizendo assim, quais pessoas acabam sendo atraídas por curiosidade de uma forma desenraizada para esse tipo de orientação? Pessoas que tenham algum nível de perturbação, que já se sentem atraídas por atos terroristas. Ele é uma pessoa
na tua opinião, Ieda, uma pessoa que sofria, que tinha problemas desde a infância? Graves, veja bem, ele tem 2 fatos que me fazem crer que ele tivesse problemas graves. Primeiro fato, a mãe era esquizofrênica e a esquizofrenia apresenta uma grande determinação genética. Este é um problema, tá? A esquizofrenia é amplamente influenciada pela genética. Você está falando da mãe biológica. Da mãe biológica. Este é um problema. Segundo, ele tem, então, uma história de adoção. Sim. Porque quando a história de adoção ela é bem trabalhada, ela é um ato de amor e um exemplo maravilhoso de vida. Mas, e este ato de adoção? Ele foi bem trabalhado ou ele inaugura uma história a partir de um abandono original? Esse menino viveu essa adoção, foi bem trabalhada essa adoção, ou essa adoção representa um abandono original? Se ele já tem uma estrutura toda comprometida, uma estrutura psíquica toda comprometida, ainda que os pais tenham tentado trabalhar de uma forma amorosa essa adoção, será que por conteúdos esquizofrênicos, por perturbações psíquicas, esse menino já não viveu esse abandono original como sendo algo que ele iria arrastar para a vida toda? Aí qualquer problema na escola já não remete ao abandono original? Daí que eu digo, bullying passou a ser um tema da moda e um chamariz. Atos terroristas passaram a ser temas da moda e um chamariz. Para quem? Para mentes perturbadas. Mentes perturbadas se aderem às Farc, mentes perturbadas aderem a atos terroristas, vão buscar, né, na internet tudo que há de fantasioso e de ruim, porque na internet tem tudo de bom e tudo de ruim. Tá? Então esse menino já tendo uma boa tendência a ter problemas emocionais, por ter uma carga genética com alto potencial de adoecimento, já passa por um problema já no nascimento, que é o abandono original, e depois uma adoção, que eu não sei como foi trabalhada. E aí, todo problema na escola passa a ser vivido por ele de uma forma muito sofrida, sem muito potencial para superar. Então, ele viveu qualquer questionamento, qualquer bullying que tenha sido, qualquer crítica que as crianças tenham feito a ele, de uma forma muito sofrida. Agora veja, se ele era uma criança que já tinha problemas mentais, as crianças denunciam, né? Denunciam ou de uma forma já mais elaborada, falando, olha, você não deveria conversar mais sobre isso, mas criança não tem esse potencial assim, né? Então as crianças menores, o que fazem? Acabam tirando um sarro, acabam criticando, acabam denunciando esses problemas, que era já uma coisa que poderiam ter sido vista não como bullying, mas como alguém que precisava de ajuda. E que ninguém viu isso, né? Nem os alunos, os colegas, nem os próprios pais, os irmãos, ninguém percebeu. Eu não sei, será que perceberam? Ou percebeu e deixou de lado? Se perceberam, eu não vi até agora na mídia algum histórico que diga que esse menino tenha tido apoio psicológico, psiquiátrico, que ele tenha sido medicado, ou que alguém já tinha percebido que a estrutura psíquica dele precisava urgentemente de uma ação terapêutica. Eu vi, eu acho que a irmã, os amigos, falando que quando ele via essas cenas de terrorismo, ele vibrava, achava o máximo. Olha o indicativo. Olha o indicativo de que já tínhamos ali uma personalidade adoecida. Só que a pessoa que está ao lado não percebe, uma pessoa que vibra com tragédia, ela tem algum problema. Isto. E já era caso de que pudéssemos ter socorrido este menino, como tantas outras personalidades que estão por aí. Exatamente. Né? Que as pessoas começam a vibrar com perversão, as pessoas começam a vibrar com atos terroristas, começam a ser fãs de coisas estranhas. São pessoas que precisam ser ouvidas, porque o que há por trás disto? Né? Nem todo mundo vai sair matando. As pessoas que podem ser diferentes, ter componentes diferentes, né, gostos diferentes, necessariamente elas não vão sair matando as outras pessoas, mas necessariamente precisam de ajuda. Né? E essas pessoas que estão em volta, essas pessoas que estão ao redor, cabe aos adultos ficarem mais atentos. Cabe aos adultos, sim, dar atenção a isso. Agora, uma pergunta que se faz o tempo todo: isso podia ter sido evitado? Poderia ter sido feito alguma coisa para que isso pudesse ser evitado? Poderia, se alguém tivesse percebido o processo de adoecimento, para acolher... No caso, a família.
a família. Eu acho que isso é responsabilidade da escola, do Estado também. A escola precisa encaminhar quando vê que seus alunos são muito diferentes, se é que a escola consegue perceber isso. O Estado tem responsabilidade nisso também. E a família precisaria ter encaminhado. E esses amigos, gente, que todo mundo via, aí as pessoas pensam que é apenas alguém esquisito, que é melhor que fique ali na internet, que não está incomodando ninguém. Olha, a internet não é babá de ninguém, né? E não é porque a pessoa não está incomodando que ela não é perigosa. Ela é perigosa para ela mesma, ela estava em sofrimento. Agora, isso poderia ter sido evitado? Não poderia, tá? Não dá para responsabilizar o porteiro. Né? Não dá para dizer assim, o porteiro não poderia ter, não deveria ter. Ontem a gente falou da questão da segurança, das seguranças nas escolas. Será que faltam medidas a serem estabelecidas? Na tua opinião, se tivesse um cara armado, um zelador, um vigia, quantos fossem ali, ele ia entrar da mesma forma? Ele iria entrar de outra forma. Ia atirar em todo mundo? Ele ia atirar em alguém. Ele iria, se fosse um caso, né, se esse menino fosse esquizofrênico, esse surto que ele estava tendo, ele iria se dar ou na escola, ou ele poderia atirar, por exemplo, no meio de um clássico do futebol no estádio. Ou ele poderia... Ali na rua mesmo, se ele fosse impedido de entrar na escola, ele ia resolver o problema das pessoas que estivessem passando na rua. Nós estamos, né, partindo da hipótese que, se sendo um indivíduo esquizofrênico, ele estaria em surto. Isso é uma manifestação de surto. Então, o racional não iria ser acionado. Ele estaria agindo por conteúdos mentais, por comandos mentais esquizofrênicos. Ele estaria influenciado por algo paranoide. Ele estava se sentindo tudo muito premeditado, Ieda, porque ele deixou a carta... foi ao local, na escola onde ele estudou, inventou a tal palestra, lá sabia, conhecia a escola, marcou aquele dia ali. Foi tudo muito premeditado. É um delírio persecutório. É um tipo de delírio que é muito estruturado. Os delírios persecutórios são muito estruturados. Persecutórios, repito, tá? São as manias de perseguição. É muito estruturadinho isso. Veja bem, você acha que o atentado ao World Trade Center não foi fruto de uma mente perigosíssima, que premeditou item por item? Por que as pessoas do World Trade Center tinham que morrer? Porque elas faziam parte do exército capitalista nessa mente doentia. Este menino, né, ele faria esse atentado de outra forma, ele destruiria os inimigos dele, os inimigos psíquicos dele. Eu tenho dúvidas, inclusive, se ele efetivamente se mataria depois. Vamos falar dessa questão? Será que ele se arrependeria se ele não tivesse se matado, se suicidado? Não.